Oi, gente! Hoje eu vou falar para vocês sobre um assunto muito importante. Vou falar sobre exercício físico e fertilidade. Todos nós sabemos que o exercício físico ele traz uma série de benefícios para o ser humano. Aumenta a flexibilidade, aumenta a massa muscular, aumenta a capacidade aeróbica e, além disso, previne uma série de coisas, como, por exemplo, previne diabetes, previne doença cardiovascular e uma série de benefícios que a gente sabe, inclusive do ponto de vista psicológico. Mas uma dúvida que existia durante muito tempo é a respeito da influência do exercício físico sobre a fertilidade. E é exatamente isso que eu vou falar para vocês a respeito de alguns estudos que foram publicados recentemente a respeito desse aspecto. Primeiramente, a gente tem que lembrar algumas coisas antes da gente falar sobre qualquer um desses estudos. A maioria desses estudos, eles dividiram em dois tipos de exercício físico. O primeiro tipo de exercício é o chamado de moderada intensidade. Intensidade, então, normalmente ele é caracterizado como aquele exercício que varia entre 30 e 60 minutos por dia e mais ou menos entre 3 a 4 vezes por semana, certo? O segundo tipo de exercício é o chamado exercício de intensidade maior, ou então exercício intenso. É aquele exercício que também varia entre 3 a 4 vezes por semana, mas ele tem um tempo maior e uma intensidade maior, ou seja, um tempo maior que 60 minutos. E a terceira situação é aquela situação em que a pessoa é sedentária. Então, basicamente, foram comparadas essas três situações. Então, o primeiro estudo mostrou para a gente, na verdade, são três estudos que eles fizeram uma comparação entre a mulher sedentária e a mulher que fazia exercícios moderados. E eles perceberam que o exercício físico moderado, ele aumentava a chance da mulher de engravidar espontaneamente e também de ter um bebê em casa. Então, quando comparado aquelas mulheres que não faziam nenhum tipo de atividade física com aquelas mulheres que faziam atividades regulares, estruturadas e de moderada intensidade, houve um ganho em termos de fertilidade. A gente sabe também que as pacientes, por exemplo, se elas fazem um exercício físico cerca de 150 minutos por semana de exercício aeróbico, elas já têm algum ganho em termos de ovulação melhor. Depois, o segundo passo, eles compararam aquelas pacientes que faziam exercício com alta intensidade. Então, aquelas pacientes foram feitos alguns estudos, principalmente na região da Escandinávia, em que eles observaram aquelas pacientes que faziam de 3 a 4 vezes ou mais exercícios intensos acima de 60 minutos por dia. E eles perceberam que, nesse aspecto, havia exatamente o efeito oposto. Ou seja, quando a paciente ela fazia um exercício físico muito intenso, isso acabava prejudicando um pouco a capacidade dela ovular todo mês e também diminuía o número de filhos. Então foram estudos observacionais que mostraram que, na verdade, se eventualmente a pessoa faz uma quantidade de exercício maior, de um volume muito intenso, isso está relacionado com uma diminuição da fertilidade de uma maneira geral. E o terceiro ponto, eles fizeram um estudo a respeito de pacientes com ovário policísticos. E eles perceberam que uma série de estudos também que observaram essas pacientes e fizeram intervenções em termos de exercício físico com essas mulheres, eles acabaram percebendo algumas coisas. Primeiro, aquelas pacientes que faziam exercício físico de 3 a 4 vezes por semana, também moderados, elas tinham benefícios em termos de regularidade da menstruação e também em termos de fertilidade, as pacientes com ovário policístico. Além disso, aquelas pacientes que faziam exercício intenso, principalmente aquelas obesas e sobrepesos, elas tiveram sim benefícios, diferentemente das pacientes com ovário policístico mais magras. Ou seja, resumindo, o exercício moderado ele tem benefício para todas as pacientes com ovário policístico e o exercício intenso ele apresenta maiores benefícios nas pacientes com obesidade e sobrepeso.
Nas magras com ovário policístico, ele começou a se comportar mais ou menos como as mulheres normais, ou seja, excesso de exercício poderia eventualmente prejudicar a fertilidade. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente lembrar que o exercício físico ele é extremamente importante e benéfico na maioria das vezes. Aí a gente se pergunta, mas engraçado, se eu fizer uma quantidade de exercício muito grande, se eu fizer exercício intenso, será que isso é sempre prejudicial? O que foi visto é que, na verdade, você precisa de um condicionamento, ou seja, a partir do momento em que você faz um treinamento de maior intensidade, você precisa ter um acompanhamento de uma equipe que envolve médico, que envolve educador físico, nutricionista, para quê? Para preparar o seu corpo para que você tenha, de alguma maneira, uma adaptação que lhe permita fazer o exercício físico sem que isso reflita diretamente, negativamente na sua fertilidade. Ok? Então era mais ou menos isso que eu queria dizer e basicamente dizer, vamos nos exercitar que isso faz bem para todo mundo. Tchau, tchau.